Está gravando. Então, boa tarde a todas. Acho que hoje tem todos aqui também. Tem o Gabriel. E aí, Gabriel? Como sempre, obrigado aí para quem deixa a câmera aberta, que é fundamental para manutenção de um grau mínimo de sanidade nessa altura do campeonato. Então, qual é a proposta hoje, né? O que eu queria um pouco era discutir melhor, né, esse lance dessa relação, né? Porque qual é a proposta do curso, né, para ir né, aquecendo os motores? É esse lance da gente pensar esse mundo no qual apareceu a filosofia antiga, né? E prestando atenção nessas relações de autoridade, né, que marcam esse mundo. Então a gente tem, né, é uma sociedade patriarcal, é uma sociedade de proprietários, né, é uma sociedade guerreira, imperialista. Então é nesse mundo que aparece a filosofia grega e é desse mundo que a gente está falando, né, meio para introduzir a filosofia lá, né, no meio para o final do curso, dentro desse contexto, né? Então assim, a gente está usando, né, a proposta desde o início foi usar a mitologia para fazer essa baliza, né, para falar dessa percepção de mundo desses povos, né, do povo grego. Assim. Então a gente tem, né, construído esse discurso aos poucos, assim, e hoje, né, eu queria fazer o seguinte: eu queria dar um panorama do que a gente poderia chamar de grandes ciclos mitológicos gregos, né? É, discutir um pouco isso, né? O que são essas, talvez o que a gente tenha acabado, né? O que o Ocidente acabou considerando, né? As grandes linhas mitológicas. Você tem lendas principais, assim, em torno das quais se organizam as outras lendas, né? Então, é um pouco dessas lendas principais que eu quero falar. Essas lendas chamam os ciclos mitológicos, né? Porque é isso, são, né, arcos históricos longos, assim, né, que organizam histórias em torno delas, né? Então, a Guerra de Troia, né, é um desses grandes ciclos, né, mas é só um, tem um monte de outros. Então, falar um pouco disso, né, e começar a sugerir uma relação entre, né, história e mitologia, ou seja, né, eu já tinha deixado indicado isso, né, que a mitologia grega, né, esse conjunto de, né, de narrativas, né, que a gente está acostumado a pensar como mitologia grega, né, apesar dela não ter, né, um caráter de religião organizada, né, então você não tem assim, né, um livro, né, assim como a gente tem a Bíblia, assim como a gente tem o Vaticano, né, não tem nada parecido na Grécia Antiga, né? Mas, né, assim mesmo, né, existia toda uma tradição, né, oral de repetição dessas histórias e depois de escrita dessas histórias, né, que vão meio orientar essa autocompreensão dos gregos e que vão servir como referências, né, para o passado deles. Né? Porque se a gente olhar... Então, porque a parada era assim, se você era um ateniense e você olhava para trás, né, você podia dizer: oi, Júlia, bem-vinda. Então, acabei de começar aqui a parada. Então, o que eu estava dizendo se você era um ateniense, você olhava para trás, né, você ia dar numa tradição, né, que para nós é mítica, né, mas que para eles era histórica. Né? Então, assim, é claro que a gente, quando a gente chega na época da filosofia clássica, né, quando a gente chega no século 4, 5, né, no século 5 ou 4 antes de Cristo, né, quando você chega nesse momento, você já tem um monte de gente que critica a mitologia, que diz: isso é história, isso é ridículo, os deuses... A gente vai falar disso um pouco mais para frente. Esses deuses aí são muito humanos, né? Os deuses deviam ser coisas muito superiores a nós e tal. Então você já tem uma percepção crítica disso. Mas assim mesmo, né? Essas histórias o mito, né? Alimenta essa perspectiva histórica. Então assim, né? De uma forma ou de outra, um ateniense, né? Podia olhar para o passado e dizer, né? Lá atrás, né? Tem um rei que é parente de um deus, né? E como que o cara encarava isso, né? Era uma questão meio, né, da cultura do período e tal, como eu estava dizendo. Né? Na época da filosofia clássica, você já vai ter uma crítica diante disso, né? Mas assim mesmo você tem essa linha existe no imaginário desses caras. Né? Então, Júlia, como todo mundo já percebeu, essa praia é sua. Se você quiser, quando você quiser falar e tal, é só abrir o... Aliás, todo mundo, né, gente? Vocês sabem que vocês podem falar a qualquer momento, interromper, trazer material, né? Enfim, fiquem à vontade. Mas a Júlia, né, enfim, tem a bagagem dela aí para contribuir também. Mas enfim, é isso. Então,
E aí, né, essas referências, né, mítico-históricas, né, elas funcionam em dois níveis, né? Em três níveis, né? Elas funcionam principalmente em três níveis aqui, né? Para nós, né? Que é o seguinte: você tem um nível muito antigo, né? Mega antigo, né? Que é papo, né? De uma coisa de antes de 2000 antes de Cristo, talvez muito antes de 2000 antes de Cristo, não sabemos quão antes, mas muito antes, talvez, né? E nesse registro você vai ter a chamada titanomáquia, né? O que é a titanomáquia? É a guerra dos titãs. Né? Essa guerra dos titãs é aquelas histórias, né, que eu contei aqui como os mitos de criação. Né? Então, nos mitos de criação você tem, né, o que você tem? Você tem três gerações de deuses, né? Aliás, talvez, né, bom, você tem a geração, né, do céu e da terra, né, de Reia e Urano, né, Gaia e Urano, né? Você tem essa geração de Gaia e Urano, né? Você tem uma geração seguinte, que é a geração de Reia e Cronos, e você tem uma geração seguinte, que é a de Zeus, Hera, Poseidão, Hades, né? E a gente viu, né, como que a passagem de uma geração para outra se dá por uma espécie de parricídio, né? Os pais que matam os filhos e os filhos que se vingam, né? Então, essas três gerações, né, comum, né, para os mitólogos, né, atribuírem a essas três gerações três etapas, né, históricas, né, em que você tinha povos, né, que foram entrando em contato uns com os outros e meio substituindo, né, a religião dos outros e combinando suas religiões umas com as outras. Né? Então, provavelmente, o que aconteceu é que nesse lugar, né, nesse lugar que depois veio se chamar Grécia, né, ou em outros lugares de onde os povos que vieram se chamar de gregos vieram, né? Quer dizer, os povos que depois se chamaram de gregos, né, eles tiveram relação com povos, né, que muito antes deles, né, acreditavam nessas divindades naturais, né, que é a terra, o céu, o oceano, né? E essas figuras, né, elas vão ser, né, por um lado, substituídas. Por que substituídas? Porque no período, né, desde o período, a partir do período arcaico, que é onde os gregos começam a escrever as coisas, né, que é o século IX, né, que é a época do Hesíodo e do Homero, né, nesse período, né, não tinha quase ninguém, mas presta atenção ao quase, né, mas não tinha quase ninguém que adorava a terra e o céu. Assim, isso já tinha desaparecido praticamente. Né? Já não tinha quase ninguém que adorava, né, Reia, Cronos, Atlas. Quase ninguém. Né? Os deuses, né, quem eram os deuses, né, imediatamente adoráveis? Né? Era Zeus, e essa geração de deuses é a geração posterior, que é Apolo, Ártemis, até chegar a Dioniso, que é o mais jovem dessa turma aí, né? Segundo certas histórias. Então, assim, esses deuses então são uma terceira geração. Se eles são uma terceira geração, é porque, né, o que aconteceu antes? Claro que pode. Fala, Júlia. É só porque tem uma discussão que eu acho que é legal de trazer, apesar de ser impossível de solucionar, mas de que por mais que os registros de Homero, por exemplo, eles tragam uma adoração aos deuses da terceira geração, deuses tal como Zeus, os deuses olímpicos e por aí vai, existe uma discussão sobre quem adorava, né? Por isso que eu acho que você falou quase ninguém mais adorava, porque existe uma discussão sobre os deuses de Homero e os deuses da terceira geração serem deuses das elites. Deuses que eram adorados pelas monarquias locais, digamos assim, e que as divindades naturais que personificavam as forças da natureza, tal como a terra, os rios, as árvores e por aí vai, continuaram sendo adoradas pelos campesinos, pela galera afastada das instâncias do poder. Isso é algo interessante de se lembrar. Não, com certeza. Esse é um ponto, né, para a gente voltar depois também, porque tem um lance que é o seguinte, né? Inclusive, tem um lance, né, que eu acho que eu já mencionei aqui, que é o seguinte:
tem um fato conhecido na arqueologia, né, da Grécia, né, que é que a figura divina mais encontrada, né, na arqueologia, e a gente está falando de períodos micênicos, que é esse 2000 a.C. para cá, né, é um demôniozinho barrigudo, né? Mas assim, então tem essa estatueta desse demôniozinho barrigudo em tudo quanto é lugar. Mas assim, ninguém nem sabe o nome desse cara, né? Por quê? Porque provavelmente isso é religião popular, né? Então assim, o povo não precisa escrever a sua doutrina, porque todo mundo conta, né? Quem é que precisa escrever, né? São justamente, né, as famílias reais, né? São as elites que querem estabelecer essa continuidade, né? Discursivamente precisam ter esse relato, né, numa história de meio de se legitimar, né, e tal. Isso é muito importante. Por quê? Né? Isso que a Júlia falou. Por causa do seguinte, né? Como a gente vai ver hoje na aula de hoje, se tudo der certo, né? Essas divindades, elas entram em jogo, em grande medida, né? Porque elas são parentes das famílias reais micênicas, né? Então, assim, quando a gente vai ver isso, eu vou tentar mostrar isso para vocês mais para frente nessa aula, né? Quando a gente pega para ver esses ciclos mitológicos que eu estava falando para vocês, né? Esses ciclos se organizam em torno de famílias reais. E aí, não é coincidência que todo ciclo, quase todo, né? Mas os principais ciclos que ficaram para nós são ciclos que envolvem disputas dinásticas. Ou seja, alguém que tomou o poder de alguém que reclama, não, na verdade o rei legítimo sou eu, né? Então, né, você tem essas grandes narrativas, né, que a gente herda e que ficam para nós como tipo, que bonita essas histórias, olha esses deuses, cara. Os gregos, né, os gregos que escreveram, que mandaram escrever esses troços, estavam de butuca, eles não estavam de bobeira, não é que era maneiro apenas, era que através desses relatos, né, eles se estabeleciam num determinado lugar enquanto uma elite governante e tal, né? Então, assim, isso é muito importante, gente. Por quê? Né? Porque, vejam, deixa eu fazer um paralelo para uma coisa mais próxima da gente, né? Então, o outro curso que eu estou dando é um curso sobre Renascença, né? Então, é final da Idade Média, início da Idade Moderna, né? Então, assim, tem uma conversa ali, tem uma conversa muito importante no Renascimento, né? Que é sobre a Itália, né? E o desenvolvimento das cidades-estado italianas, que dá nessa coisa de Florença, tem aquela coisa dos Borgia, os Médici, né? Essas famílias poderosas. Então, nesse meio, tem um troço muito curioso que é o seguinte, né? As cidades italianas, elas brigam. Com quem elas brigam? Elas brigam umas com as outras, elas brigam com o Papa e elas brigam com o imperador do Sacro Império Romano Germânico. O que o Sacro Império Romano Germânico, o cara lá da Alemanha, tinha que fazer lá na Itália? Sabe o quê? O seguinte, simplesmente tinha uma lei do século VI, então, Renascimento, né, é século XIV, século XV. Então, tem uma lei de 700 anos antes que dizia, né, que o imperador era o representante de Deus na Terra e que o único rei era ele e que, portanto, ele tinha direito à Itália. Com base nessa lei, ele invadia as cidades italianas e ficou séculos invadindo as cidades italianas. Então, assim, isso era uma lei. Que lei era essa? Né? Era o Código Justiniano, né, que era que o imperador do Império Romano, né, um dos últimos imperadores, né, um imperador cristão, né, redige esse treco, né, e lega essa lei. Então, assim, o imperador chega com as suas tropas na Itália, vai passar séculos chegando lá dizendo, tem essa lei aqui. Então, assim, essa formulação, né, essa história passada, pregressa, esses documentos, nesses contextos históricos dos quais a gente está falando, esses documentos têm uma importância política, uma validade política muito grande, né? Para voltar para a Grécia, né, para completar esse paralelo, né, o que acontece? Os caras, né, a cada geração ou a cada X gerações, os caras diziam assim, o verdadeiro descendente do antigo rei de Argos, ou de Micena, ou de Tirino, sou eu. E para provar isso, eu tenho essa genealogia aqui. E assim, e não é à toa, né, que poemas como a Ilíada e a Odisseia, elas se ocupam pra caramba de fazer genealogias. Fulano que era filho de Cicrano, que era neto de não sei quem. O tempo inteiro essas genealogias estão em questão, né? Então, assim, né, aquela grande história, né? Como disse, não me lembro quem, acho que foi a Catarina. Numa dessas aulas é tudo uma fofoca, é tudo uma questão de fofoca. No final das contas é assim, quem comeu quem? Quem comeu quem? Né? Quem teve filho com quem? E aí, dependendo de como foi isso, né, alguém tem direito a ser rei dessa cidade ou não. Então, esses ciclos mitológicos, eles tinham
relação com isso. Assim. E como a gente vai ver, né, gente, assim, foi muito importante, né, foi muito importante essa narrativa sobre essa ascendência, né? E essas genealogias, elas explicam um monte de coisa. Elas explicam, tipo, essa sucessão de povos, elas explicam sucessões de reis, elas explicam a superação de sociedades antigas por sociedades novas, elas explicam a superação de matriarcados por patriarquias, né? A gente vai ver isso, né? Como que esse momento né, de substituição de uma linhagem feminina por uma linhagem masculina aparece aí no meio da história, né? Então, essas genealogias e essas narrativas, né, esses ciclos mitológicos, eles são narrativas do poder. Né? São histórias sobre o poder, né? Sobre a trajetória de poder entre os gregos. Né? Assim, entre os gregos significa, como a Júlia lembrou, as elites gregas. Né? Fala, Júlia. Não, mas isso explica as histórias de transição de sociedades matrifocais para patriarcais e tudo isso que você falou, mas também a produção de pensamento, né? Também a ideologia vigente. Então, quando a gente pensa no nascimento da filosofia, na fundação do pensamento filosófico, que aí vai ser considerado, enfim, as origens do pensamento ocidental pelo pensamento europeu, justamente a história, né, essa história do pensamento que vai acompanhando a história social e a história mitológica. Né? Então, quando a gente vê a produção de pensamento da Atenas clássica, no século V, a gente vê Platão, Sócrates, Aristóteles, século IV, enfim, por aí vai, isso também diz respeito a essa história toda que você está contando, né? Porque, no fim das contas, o pensamento ele nunca é histórico, ele está sempre expressando alguma disputa, né? Alguma disputa de poder, né? Seja, enfim, aliada às elites que vão se formar, ao pensamento patriarcal, enfim, projetos de guerra e dominação cultural e territorial, mas também o contrário, né? Então, porque eu sempre penso, né? Porque a gente estuda filosofia na graduação e a gente estuda a história do pensamento como se ela tivesse descolada da história, né? Da história política, das narrativas sagradas, das narrativas mitológicas e por aí vai. É por isso que é tão importante, né, fazer esse trabalho de aterrar o pensamento na história. Com certeza. Pois é. Então, o que eu queria fazer então era um pouco mostrar esses ciclos, né? Então eu separei, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ciclos, né? Eu vou mencionar esses 8 ciclos para vocês, né? Ao longo do curso eu vou contar esses 8 ciclos, né? Alguns eu já comecei a contar, eu já contei, né? Boa tarde, Alba. Então, então, quais são esses ciclos? O primeiro, né, como eu estava dizendo, é a Titanomáquia, né, que é a Guerra dos Titãs. Então, essa Guerra dos Titãs diz respeito a isso, né, diz respeito a essa destruição, né, dos titãs, né, superação dos titãs pelos deuses olímpicos, por essa geração, né, de Zeus, Hades, Poseidão e etc. Então, o que é importante observar é que essa geração é a terceira, segundo eles mesmos, né? A geração mais antiga, então, é a geração de Gaia e Urano, né? A segunda, né, é a geração de Reia e Cronos, e Zeus é a terceira. Então, assim, quem são esses outros povos, né, anteriores, que adoravam a Terra ou que adoravam os titãs? Então, não sabemos muito bem. Né? Na verdade, não temos a mais puta ideia, né, em bom português. Né? O que se sabe assim é que o lance da adoração ao céu e da adoração à terra, ali em torno do Mediterrâneo, você vai ter um monte, né, de expressões dessas religiões. Né? Religiões nas quais, né, o céu e a terra são figuras frequentemente masculino e feminino, né, que se unem e das quais, né, você tem uma descendência, né, posterior divina e eventualmente humana. Então, assim, né, você vai ter o céu e a terra egípcios, né? Você vai ter o céu e a terra, você vai ter um monte de céus e a terra no Oriente Médio, né? Você quer falar um pouco, Júlia, sobre isso? Na verdade, eu pensei no exemplo clássico que não obedece a isso, né? Normalmente o céu e a terra
né, se configuram como o céu sendo uma figura masculina e a terra uma figura feminina, o que faz muito sentido, baseado naquele estudo do culto à fertilidade, por aí vai. Mas eu pensei em Inanna, por exemplo, que é a rainha do céu e da terra. Ela é tipo governante dessas duas esferas. E eu pensei também na Tiamat no Apsu. Né? A Tiamat é uma das poucas narrativas onde... Quer dizer, uma das poucas não é justo falar isso, mas é um pouco incomum encontrar esses elementos primordiais como as águas, e não o céu e a terra. E Tiamat e Apsu configuram a água salgada, sendo a avó de todas as coisas, aquela que tudo pariu, e o Apsu, o avô de todas as coisas, que seria a água doce, o que também é incomum. Normalmente as águas doces são atribuídas a divindades femininas. Mas normalmente tem um céu como um deus, né, e uma terra, uma Gaia, uma Reia, e por aí vai, como uma deusa. Isso, Suméria, né? Tiamat, Apsu e Inanna são divindades sumérias. Deixa eu... Porque, assim, é importante, quando a gente começa a falar disso, né, eu não sei o quanto vocês têm o mapa, né, dessa região, assim, na cabeça, gente, né? Eu gosto sempre de ficar mostrando, porque é importante perceber que esse mundo, né, é um mundo muito pequeno, né? Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês um pouquinho, rapidinho. Peraí. Então, é isso, né, gente? A Grécia é esse treco aqui. Né? Imagine o seguinte, isso aqui é Creta, né? Eu estava medindo, eu estava fazendo essas comparações hoje, né? Então, cadê a... Então, isso aqui, ó, 100 quilômetros, né? É isso aqui, não sei se está dando para ver aqui no canto. Está dando para ver aqui a escala? Não, né? Tá mais ou menos, né? Mas então, isso aqui é mais ou menos 200 quilômetros, tá? Pensem o seguinte, pensem que o estado do Rio tem 400 quilômetros, tá? Né? De uma ponta a outra, o estado do Rio tem 400 quilômetros. Então, esse mundo é um mundo minúsculo, né? Mas olha só, isso aqui é a Grécia, né? Isso aqui, ó, é a Babilônia, a Mesopotâmia, né? E a gente pensa nesses caras, né? Como se o Egito está aqui. Então, as grandes civilizações, mas cara, tudo cabe em Minas Gerais, meu irmão, entendeu? Isso aqui junta Minas Gerais, São Paulo, Rio, cabe tudo ali, né? É esse pedaço aqui, né? Então, é tudo geograficamente muito próximo, né? Então, a gente não pode perder isso de vista, né? Por causa do seguinte, porque essas culturas, elas trocavam muito. A gente vai ver isso daqui a pouquinho, né? A gente vai ver isso, né? Como que os gregos estavam cientes disso, assim, né? Que esse mundo é o mesmo mundo, né? Depois é que começa essa porra de África, Europa, os caralho, mas tipo, é todo mundo a mesma parada ali, né? Tanto é que eles vão dizer, né? Que eles têm ascendentes comuns, assim. Eles vão fazer questão de dizer isso, né? Uma das linhagens mais importantes, né? Aliás, os gregos, né? A gente vai ver isso daqui a pouco, né? Mas uma das formas, né, como o Homero denominava os gregos era os Danaãs, que são os filhos de Danaus. Danaus é um cara que vem do Egito. Né? É isso, né? E esse cara e o Danaus, ele é descendente de um sujeito que veio de Argos, que é uma cidade na Grécia. Então, assim, é tudo misturado na cabeça dessa galera, né? Tem um cara de Argos, que é grego, que vai para o Egito, depois ele tem um filho, o filho volta para a Grécia, né? Os troianos, que é lá que os troianos, a Troia está do outro lado, mas está na Turquia, está na Ásia, né? Para nós, né? Mas não, os troianos são parentes, os mesmos deuses, é tudo igual, né? Então, é um mesmo, né? Então, assim, por isso, né? Quando a gente fala de adoradores do céu, adoradores da terra, quem são esses caras, né? Então, é tudo essa galera aí, porque se você for para o norte da África, né, você vai encontrar, tipo, tuaregues, né, que ainda hoje tem um deus que é o céu, tem outro deus que é a água, tem uma deusa que é a terra, né? Então, essa parada, né, da grande mãe, essas imagens são muito... A Júlia mesmo mostrou isso, né, na aula passada. Essas imagens são muito recorrentes, muito difundidas, né? Então, é ficar com isso no horizonte, assim. Mas, então, tem uma coisa interessante, importante a respeito disso, né? Que o conceito grego, né, de pelágios, né? Os pelágios. Então, os gregos, né, tinham essa